Aqui é a Cami, no vídeo eu já vou compartilhar com vocês uma coisa um pouquinho diferente. Sabe aqueles vídeos como maquiava antes e hoje? Então, eu vou fazer isso, só que desde a primeira vez que eu cheguei perto de um batom. Eu separei todas as minhas memórias com maquiagem, desde as mais antigas até as tão recentes que não são tão memórias assim, e decidi recriar todos os looks que eu um dia criei na minha vida, que marcaram a minha vida, obviamente, né? Não dá pra sair fazendo tudo, ia demorar, tipo, 6 dias. Eu decidi fazer esse vídeo porque estamos no mês do meu aniversário, eu faço aniversário dia 16 de setembro, eu falei, bom, vamos comemorar lembrando de toda a minha trajetória na maquiagem, toda a minha evolução até hoje. Então é isso aí, eu espero muito que vocês gostem. Meu primeiro contato com maquiagem, eu acho que é o parecido com o de muita gente. Eu roubava batom alheio. Eu era muito pequena e eu simplesmente, se eu via um batom, principalmente se fosse rosa, eu catava, passava na boca e saía andando como se nada tivesse acontecendo. Sim, sem noção completamente, tia, me desculpa porque eu roubei muita coisa à toa. Meu segundo contato com maquiagem, que esse é um contato de verdade, não sei como eu consegui um lápis de olho branco. E como era a única coisa que eu tinha, eu achava que era a coisa mais linda do mundo, e daí eu passava e tentava sair na rua. E daí eu lembro de uma vez eu entrando no carro e meu pai falando, que isso, Camila, tira os troços da cara! E eu briguei com ele porque era bonito e ele falou, não, tira os troços da cara! E ele não saiu de casa enquanto eu não tivesse tirado o negócio da cara, então pai, obrigada. Meu terceiro contato com maquiagem, que agora é um contato um pouquinho mais próximo, eu já estava um pouquinho mais velha, que foi quando eu descobri as maravilhas do rímel. Eu passava 65 milhões, sério, muitas e muitas e muitas e muitas camadas de rímel, tipo mesmo, tipo de verdade. E nos dias que eu queria me arrumar mais, eu passava um pouquinho de base, com uma baixa cobertura pra caraca, que literalmente não fazia nada na minha pele, e era isso. Acabou aí. Meu próximo contato com maquiagem era quando eu tava lá com 14, 15 anos, que tinha aquele bando de festa. Quem fazia minha maquiagem era mais velha. E nessa época, eu não lembro se eu fui de fato para o Paraguai ou se eu comprei na ponte. Como que foi a situação? Eu lembro que eu comprei um kit de pincéis. E daí eu insisti em passar pó. Sempre. Então eu passava aquela minha base sem cobertura. Depois eu passava muito mesmo pó em cima. E depois muito mesmo rímel. E esse era meu look. Tipo, não é tão brega, olhando pra trás, se eu tivesse feito, né? Tipo, poderia ser pior. E vai ficar, acredite. Meu próximo look era muito similar a esse, que era o que eu ia para a escola, que foi quando eu descobri o delineado gatinho. Na verdade, não quando eu descobri, e sim quando eu aprendi a fazer. Depois de muitos e muitos meses de dedicação, só pra deixar bem claro. Nessa época eu achava que delineado gatinho e rímel tamanho do mundo era a coisa mais bela do mundo, e era isso que eu fazia pra ir pra escola. Não era muito brega, eu admito, até porque meu delineado não era tão ruim assim, não era uma maravilha, mas também não era uma merda, eu não passava tanta vergonha. O problema foi conforme o tempo passou, que o delineado foi ficando cada vez mais grosso, o batom ficando cada vez mais escuro e eu me achava a melhor metalheira do mundo. Nada a ver. Quando você acha que não pode piorar, eu descobri Guiaro quando eu tava no meu primeiro ano da faculdade. Nada contra, é um estilo lindo, só pra deixar bem claro, tipo, te esclarecendo, mas era um tanto diferente, eu não sabia maquiar bem o suficiente pra fazer aquilo. Eu lembro que eu era muito bem no contorno, porém, contorno, entretanto, eu fazia ele muito marcado. Claro, eu tinha que ficar cada vez mais fina, né? Óbvio. Mas foi o que me ensinou a fazer contorno no nariz e no rosto, foi o meu primeiro contato e eu gostava muito. E foi provavelmente o que me manteve gostando muito de maquiagem. O problema está nos olhos. Começando pela sobrancelha, eu não sabia preencher minha sobrancelha, nossa, mesmo. Tipo, eu fazia muito fina, ou muito grossa, ou muito escura. Na verdade, eu não limpava com corretivo. Um gênio, muito inteligente. Depois, entrando nos olhos, eu fazia delineado muito pra fora, colava o cílio postiço sem cortar, porque eu queria deixar meus olhos maiores, que essa é a pira do Guiaro, e colocava cílios inferiores, com lente de contato, a maior parte das vezes verde ou rosa. Isso durou por bons anos,
Demorou muito tempo até eu entender o porquê que eu usava, que eu só tava me escondendo atrás daquilo e que realmente não tava me fazendo bem pra minha autoestima como pessoa, não que o estilo seja ruim, é só pra mim não estava dando certo. E depois, um tempo passou, eu meio que larguei mão dessas coisas, meio que voltei a gostar de maquiagens mais sociais e tradicionais, e chegamos onde eu estou hoje. Claro, se eu fosse mostrar toda a minha maquiagem pra vocês, a gente ia simplesmente esquecer a vida, ficar aqui até amanhã de manhã, porque afinal, né, é muita coisa, mas eu separei alguns passos pra vocês. O primeiro é o corretivo. Corretivo é uma coisa que eu não usava com muita frequência, eu usava realmente muito pouco, e eu comecei a me dedicar mais a ele nos últimos anos, meses, e é uma coisa que tem feito muita diferença. Outra coisa é o contorno, eu aprendi finalmente a fazer contorno em creme e melhorei o meu contorno em pó, isso realmente mudou a minha vida. Seguido disso nós temos o baking é uma coisa que eu aprendi que realmente mudou a minha make, que é algo que eu não largo mão, que eu não sei se um dia eu vou olhar pra trás e falar, nossa, isso era muito brega, porque eu realmente amo demais. Eu finalmente aprendi a preencher minhas sobrancelhas, algo que eu já estava tentando há anos. Mentira, né? Porque eu passei boa parte da minha vida sem preencher a sobrancelha, gente. Sobrancelha é uma coisa nova, só pra deixar bem claro, assim. Quando eu era adolescente, ninguém preenchia a sobrancelha. Eu que só fazia minha sobrancelha. O próximo é a quantidade excessiva de rímel sem empelotar. Quando eu usava muito tudo empelotado. Hoje eu uso muito sem deixar empelotar e usando o cílio postiço do tamanho certo do meu olho. Que é uma coisa, assim, importante na vida, né? Outra coisa que mudou muito a minha make é o iluminador. Hoje eu não vivo sem iluminador, eu acho que é uma coisa que muda a sua vida. Se você não usa, use. Vale muito a pena. Nossa, demais. E a última característica da minha make atual é o batom. Eu finalmente aprendi a passar batom de verdade. Se você lembra lá no meu período meio metal, eu não sabia passar batom de verdade. Hoje eu olho pra trás e fico, Camila, esse batom tá tudo errado. Mas acontece, faz parte. Naquela época não existia batom líquido mate, não era uma coisa legal, não era uma coisa que eu conhecia, então faz parte a gente fazer essas besteiras. Meu estilo mudou muito durante os anos, eu tenho certeza que ele vai continuar mudando. Eu gosto muito do jeito que eu me maquio hoje, mas eu tenho certeza que daqui 5 anos eu vou mudar da minha opinião. Talvez vou olhar pra trás e falar, eu não acredito que eu publicava essas coisas na internet, sou uma louca. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para a nossa pauta crescer cada vez mais, clicando aqui embaixo em inscreva-se. É muito importante que você faça isso. Just. Se você quiser, você pode me seguir nas redes sociais, elas estão todas aparecendo aqui no meu cantinho, que é tudo @CamiSouzaMakeup ou @CamiSouza, que seria o meu Snapchat. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê quarta-feira com vídeo novo. Tchau! Se você quiser continuar aqui no canal, clique no link da esquerda pra ver meu último vídeo, que eu faço uma batalha de corretivos com todos os corretivos que eu tenho, do mais barato ao mais caro. Ou você pode clicar no link da direita e ver meus favoritos do mês passado e o que eu recomendo pra vocês. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau!